Bom dia, nós estamos aqui para resolver o problema. As hastes A e B e CD de aço cuja tensão de ruptura por tração é 510 megapascal. Usando um fator de segurança de 1,75 para tração, determine o menor diâmetro das hastes de modo que elas possam suportar a carga mostrada. Considere que a viga está acoplada por pinos em A e C. Bom, então a situação é essa. Nós temos aqui essa viga, ela está suportada por pinos, nesse ponto A, nesse ponto C, cada um tem um pino, e ela está apoiada aqui, novamente por um pino, nos pontos B e D. Nós temos aqui o carregamento. Bom, esse carregamento ele vai gerar forças nessas hastes AB e CD. Essas forças a gente pode usar para fazer o dimensionamento das mesmas. Todas as vezes que a gente for fazer esse dimensionamento, a equação que a gente vai usar é a definição da tensão. E nesse caso a gente tem a tensão que vai ser causada nessas barras, que vai ser uma tensão do tipo normal, que vai aparecer aqui, né, se nós analisarmos, por exemplo, o diagrama de corpo livre para essa estrutura. Nós vamos fazer esse diagrama de corpo livre. Então a gente tem aqui, fazer um desenho da barra AC, e vamos colocar as forças que estão agindo nessa barra. Então temos aqui a força de 4 kN, temos uma outra força aqui ao lado dela de 6 kN, e finalmente nós temos aqui uma força de 5 kN. No diagrama de corpo livre a gente tem que colocar as distâncias também, então vamos desenhar aqui uma reta para indicar essas distâncias. Então, esse primeiro trecho a gente tem um comprimento de 2 metros, aqui também é 2 metros, aqui já nós temos 3 metros e 3 metros. Para completar o diagrama de corpo livre, a gente precisa colocar as reações nos pontos A e B, que vão efetivamente ser as forças nas hastes AB e CD. Então, no ponto A, para que esse corpo aqui fique em equilíbrio, né, vai aparecer uma força na direção aqui dessa haste. Já que essa haste é um membro que tem 2 pontos de aplicação de força, a direção dessa força vai ser a mesma direção da haste. Vai ser uma reação, uma força nesse sentido. Vamos chamar essa força de FAB. E aqui do outro lado também é um membro com 2 pontos de aplicação de força. Então essa força ela tem a mesma direção do membro. Então, saindo bem, não está saindo muito reto esses meus desenhos. Vamos tentar melhorar um pouquinho. Pronto. Então aqui a gente tem a força FCD. Veja que nós não sabemos qual é o módulo dessas forças, mas nós sabemos a direção. E a gente pode intuir também que o sentido delas vai ser para cima, porque todas as outras forças estão para baixo. Bom, vamos então pensar em termos de processo de solução do problema. Então a gente tem aqui 2 forças, FAB e FCD. Nós não sabemos ainda quais são essas forças. Então como é que a gente vai analisar o problema? O que a gente precisa fazer é calcular o diâmetro necessário para essas 2 hastes. Então, para calcular esse diâmetro necessário, a gente vai ter que usar como parâmetro a tensão admissível. E essa tensão admissível ela é relacionada com a tensão de ruptura e com o fator de segurança, por essa equação. A tensão admissível é igual a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Nós temos tanto a tensão de ruptura quanto o fator de segurança. Então a gente pode até escrever aqui o valor que vai ter essa tensão admissível. Vai ser 510 megapascal, ou seja, 510 vezes 10 a sexta pascal, dividido pelo fator de segurança, que é 1,75.
Então a gente tem como calcular. Não é nem necessário a gente fazer esse cálculo agora, mas só para mostrar que a gente tem como calcular a tensão admissível. Que todas as vezes que a gente for fazer um dimensionamento, a gente tem que usar ela como um parâmetro. Então, vamos agora ver como é que a gente pode relacionar essa tensão admissível, que vai ser o nosso parâmetro de projeto. A gente vai projetar essas hastes para elas trabalharem com esse valor de tensão admissível. E essas forças, FAB e FCD. Bom, a força FAB ela vai estar atuando na haste AB. Então a gente pode escrever essa equação aqui. A tensão na haste AB vai ser igual a força FAB dividido pela área da seção transversal dessa haste. Como o problema fala em menor diâmetro, essas duas hastes têm seção circular. Então a área da seção circular dessas hastes vai ser π sobre 4 vezes o diâmetro da haste AB ao quadrado. Bom, essa equação aqui é a equação da tensão que atua nessa haste AB. Se a gente quiser usar essa equação para o projeto, essa tensão AB que vai ter que ser considerada vai ser a tensão admissível. Daí a gente pode agora analisar como é que a gente vai resolver esse problema. Bom, deixa eu apagar aqui isso que eu fiz e vou escrever aqui embaixo uma equação separada. Apesar de ser a mesma equação, mas apenas para ficar mais claro. A força FAB dividido por π sobre 4, diâmetro AB ao quadrado. Vejam que agora a gente está usando a tensão admissível. Bom, vamos marcar o que a gente tem e o que a gente não tem dessa equação. Nós temos o valor da tensão admissível, nós não temos o diâmetro, que é exatamente o que a gente quer calcular, e por enquanto a gente não tem também a força FAB. Então vejam que falta vários parâmetros aí para a gente calcular. 2. No caso da haste CD, a equação vai ser semelhante. Ou seja, a gente vai ter a tensão admissível, vai ser o nosso parâmetro de projeto, vai ser igual a força CD, dividido pela área da seção transversal dessa haste, que nesse caso é π sobre 4, vezes o diâmetro CD ao quadrado. Bom, da mesma maneira que a gente fez agora há pouco, a gente pode identificar o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, temos a tensão admissível, não temos a força FCD, nem o diâmetro DCD. Bom, esses diâmetros é o que a gente precisa calcular como solução do problema. Então, antes de calcular os diâmetros, para poder calcular eles, a gente precisa calcular FAB e FCD. E para isso, a gente vai usar as nossas já conhecidas equações de equilíbrio. Vão permitir que a gente calcule FAB e FCD, que são incógnitas aqui no diagrama de corpo livre. Bom, uma vez então que nós tenhamos calculado FAB e FCD, a gente pode usar essas duas equações para calcular DAB e DCD. Então vamos fazer as equações de equilíbrio. Vamos movimentar um pouquinho para cá. Então, primeiramente, a primeira equação de equilíbrio é a somatória das forças na direção x igual a zero. A gente não pode fazer muita coisa com essa equação, nesse problema, porque todas as forças estão na direção vertical. Não dá para a gente usar essa equação, ela não é muito útil para nós nesse problema. A segunda equação de equilíbrio é a somatória das forças na direção y igual a zero. Essa vai ser muito útil, porque todas as forças estão na direção y. Vamos lá. Vamos considerar positivo o y direcionado para cima. Então, nesse caso, FAB vai ser positivo, vamos fazer a somatória. FAB, positivo, 4 kN está para baixo, então, de acordo com a nossa convenção, vai ficar negativo. Vamos usar 4 mesmo, não vamos colocar vezes 10 ao cubo newtons. E o resultado que a gente conseguir já vai ser em kN. 6 kN para baixo também, então menos 6, menos 5.
E aqui o FCD está desenhado para cima também, então vai ficar positivo. Essa equação a gente pode ver que tem as duas incógnitas, FAB e FCD, que a gente precisa calcular. Vamos reescrever essa equação. FAB mais FCD. Vamos passar todos esses valores numéricos para o outro lado. Então, fazendo isso, a gente tem 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Essa equação ela tem as duas incógnitas. Como é uma só equação, a gente ainda não pode resolver o problema. Então vamos agora fazer uma outra equação, que é a somatória dos momentos. A gente poderia fazer em relação ao ponto C ou em relação ao ponto A. Vamos fazer em relação ao ponto A. Então vamos lá. Força FAB não causa momento em relação ao ponto A, porque não existe braço de alavanca aqui. A linha de ação da força FAB passa pelo ponto A. Força de 4 kN. A linha de ação dela está aqui, distante 2 metros em relação ao ponto A. Então a gente tem um momento que vai ser um momento horário. Se a gente imagina essa estrutura girando em torno do ponto A, sob a ação apenas da força de 4 kN, ela giraria no sentido horário. Então, se a gente considera o sentido horário como sentido positivo dos momentos, então esse momento causado pela força de 4 kN, que é 4 vezes o braço de alavanca, 2, vai ser positivo. Da mesma maneira, 6 kN tem um braço de alavanca 4 e gera também um momento positivo. 6 vezes 4. 5 kN, o braço de alavanca é 2 mais 2, 4 mais 3, 7 e também é positivo. 5 vezes 7. Finalmente, a força FCD gera um momento, diferentemente da FAB. O braço de alavanca é 10 e é negativo, porque se a gente imagina essa estrutura girando em torno do ponto A apenas sob a ação da força FCD, ela giraria no sentido anti-horário, negativo. Vezes o braço de alavanca, que é 10. Bom, só de olhar essa equação aqui, a gente já vê que ela tem apenas uma incógnita. Então é possível a gente calcular essa força FCD, que é uma das forças que a gente procura, através dessa equação. Então vamos usar o seguinte procedimento. Vamos passar esse FCD para o outro lado. Vai ficar FCD vezes 10. Fica negativo aqui, se a gente passar para cá vai ficar positivo. E a gente vai apenas inverter os lados da equação. O que era do lado esquerdo vai ficar do lado direito e vice-versa. Aqui, vamos logo fazer essas operações. 4 vezes 2 é 8. 6 vezes 4 é 24. 5 vezes 7 é 35. E agora, finalmente, a gente pode calcular a força FCD, fazendo 24 mais 35 é 59, mais 8, a gente tem 67. Dividido por 10, que é esse 10 que está multiplicando o FCD, a gente chega até o valor 6,7. Como esses valores de força que nós colocamos estão em kilonewtons, então o resultado é em kilonewtons. Bom, a gente já tem então essa incógnita, o FCD. Agora a gente pode calcular a outra incógnita, o FAB, usando a equação 1. Olha essa equação número 1. Então vou colocar aqui essa, chamar isso aqui de resultado 2. E a gente vai então colocar uma observação aqui. Substituindo 2 em 1, a gente vai ficar com FAB mais o FCD, que é 6,7, igual a 15. Então a gente pode isolar o FAB e a gente chega à conclusão que o FAB
é 15 menos 6,7. Ou seja, nosso FAB é 8,3 kN. Então a gente chegou até dois resultados muito importantes, porque agora isso aqui passa, o FAB passa a não ser mais incógnita. Agora a gente já conhece ele. E o FCD também passa a não ser mais incógnita, a gente já conhece ele. Então essas duas equações a gente passa a ter apenas uma incógnita, que é exatamente os valores que a gente precisa calcular. Então vamos fazer isso. É o último passo do problema. Então aqui eu vou reescrever as equações, apenas para a gente separar os resultados. Vamos fazer primeiro. Deixa eu escolher aqui novamente a caneta azul. Vamos fazer primeiro para a haste AB. Então para a haste AB, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse diâmetro AB que está ao quadrado, vamos passar para cá, para esse lado esquerdo. E a tensão admissível a gente vai passar dividindo e ela vai ficar no lugar do DAB ao quadrado. Vamos fazer isso. DAB ao quadrado é igual a razão entre a força FAB, π sobre 4, vezes a tensão admissível. Ou seja, para a gente calcular o DAB, basta a gente agora tirar a raiz quadrada dessa equação. Então, vai ser a raiz quadrada de FAB dividido por π sobre 4 sigma admissível. Muito bem. Agora a gente pode substituir os valores, né? O FAB está aqui em cima, 8,3 kN. Nesse momento, é muito importante a gente fazer a passagem para a unidade de Newton. Então, 8,3 vezes 10 ao cubo. Se a gente não fizer esse processo nesse momento, o valor que a gente vai obter ele vai estar incorreto. Então, aqui embaixo vai ficar π sobre 4 e a tensão admissível. A tensão admissível é 510 vezes 10 a sexta dividido por 1,75. Pronto. Então, o resultado dessa expressão é que é o valor do nosso diâmetro DAB. Então, se você faz esse cálculo usando a sua calculadora científica, você vai chegar ao valor aproximado de 6,02 vezes 10 a menos 3. Como a gente usou as unidades do SI, Pascal para tensão e Newton para força, esse resultado é em metros. Como esse valor aqui é muito pequeno em metros, a gente pode colocar ele em milímetros. 6,02 milímetros. Mas é a mesma quantidade. Para calcular, no caso da haste CD, a gente vai usar o mesmo procedimento. Já que a gente escreveu aqui essa equação para o DAB, vai ser a mesma equação que a gente vai usar para o FCD, só que só vai trocar no lugar do AB, vai ficar CD. Então vamos escrever logo diretamente, a partir dessa expressão aqui. Então a gente vai ter CD, vai ser igual a raiz quadrada de FCD dividido por π sobre 4 vezes a tensão admissível. Quando a gente substitui os valores, a gente vai ter o valor do FCD, que é 6,7 kN. 6,7 vezes 10 ao cubo, dividido por π sobre 4 vezes a tensão admissível, que é 510 megapascal.
dividido pelo fator de segurança, que é 1,75. Então aqui, quando a gente faz esse cálculo, usando a calculadora científica, a gente chega ao valor aproximado de 5,41 vezes 10 a menos 3 metros, ou 5,41 milímetros. Bom, então esses são os dois diâmetros que essas duas hastes de metal, de aço, têm que ter para que a estrutura suporte os esforços. Para finalizar, vamos fazer duas observações. Primeiro, a gente não fez o cálculo aqui, mas essa tensão de ruptura ela é sempre abaixo, a tensão admissível é sempre abaixo da tensão de ruptura. Tá? Então, por exemplo, se a gente for calcular essa tensão a tensão admissível, ficaria 510 megapascal dividido por 1,75. Então seria 291 megapascal. Esse é o valor da tensão admissível. Então, aproximadamente 291 megapascal. Ou 291 vezes 10 a sexta pascal. Ou seja, esse valor vai ser o valor que vai ser de tensão se os diâmetros usados forem os diâmetros que nós calculamos. Se nós usarmos os diâmetros 6,02 milímetros para AB e 5,41 para CD, a tensão que eles vão estar sujeitos quando a gente colocar esse carregamento vai ser exatamente essa tensão admissível, 291 megapascal. Tá? Porque foi isso que nós levamos em consideração como critério de cálculo. Outra observação com relação aos cálculos é que você deve fazer muita atenção quando você for fazer esse tipo de cálculo na calculadora científica, para você não se confundir. Então, de preferência, fazer o cálculo de uma só vez na calculadora científica. Com um detalhe, né? Isso aqui, vamos pegar essa expressão como exemplo. A gente pode pegar esse 4, já que eles estão no denominador, mas dividindo, tanto 4 quanto 1,75, e passar para cá para o numerador. Pode ficar um pouco mais fácil de você entrar com esses dados na calculadora científica. Você poderia fazer isso aqui. Certo? O resultado seria exatamente o mesmo. Então você faz como você se sentir como você se sentir melhor, né? E então a gente termina aqui a solução desse exercício e eu desejo sucesso para você na solução dos outros. Até logo!